Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 14. Apocalipse, capítulo 5. Esse texto diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Esse texto, irmãos, abre as cortinas da história e revela para nós que Deus tem o controle do futuro. O homem sempre quis decifrar o futuro. Os historiadores opinam sobre isso. Os sociólogos opinam sobre isso. Os antropólogos definem sobre isso, opinam sobre isso. Os futurólogos, os filósofos também tentam decifrar o futuro. Mas quem pode fazê-lo? A história é um enigma para o homem. Nós não enxergamos nas dobras do futuro. Nós não enxergamos na curva. O homem não tem esse controle. É por isso que surgem filosofias e mais filosofias para tentar interpretar a história. Os gregos já faziam isso, achando que a história é cíclica. Que o que é hoje, o que foi ontem, e o que é hoje será amanhã, e a história não caminha para uma consumação. Mais recentemente, os existencialistas ateus afirmam que a história não tem propósito, a história não tem significado, não há um plano, portanto não há esperança.
Os teóricos que trataram desta matéria não ofereceram nenhuma ajuda. Por exemplo, Friedrich Hegel disse no seu livro Filosofia da História que os povos e os governos nunca aprenderam da história. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, disse que os homens cresceram no conhecimento, na tecnologia, na ciência, no saber, mas não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno é capaz de fazer as mesmas atrocidades das eras primitivas. O historiador Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, foi mais pessimista ao dizer que a história é pouco mais que um registro dos crimes, das loucuras e dos infortúnios da humanidade. Mas no passado, um autor tão decantado, Thomas More, escreveu o seu livro Utopia. E nesse livro, com um otimismo irreal, com um romantismo até, disse que chegaria um tempo em que nós construiríamos com as nossas próprias mãos um paraíso na terra. E por um tempo a humanidade chegou a sonhar isso, a pensar que isso era possível. Até que, em pleno século passado, século XX, nós fomos assaltados, esmagados por duas sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial, mais de 30 milhões de pessoas mortas. Não aprendemos a lição? 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas mortas. E não aprendemos a lição. Nós acumulamos arsenais e mais arsenais, a ponto de Mikhail Gorbachev, no seu livro Perestroika, em 1985, afirmar que nós já temos um arsenal tão poderoso para destruir são que o que nós já temos armazenado daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. O mundo está como uma panela de pressão. Vocês bem acompanham os acontecimentos. Há uma angústia, há uma perplexidade entre as nações. Para onde a história caminha? Esse texto, amados irmãos, nos oferece uma grande esperança. Esse texto é a resposta para as nossas indagações. Esse texto aponta para nós que a história não está ao léu, sem rumo, como um barco à deriva, jogado pelas ondas revoltas do mar da vida. A história está nas mãos do Cordeiro de Deus, o nosso glorioso Redentor. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo algumas lições do texto. A primeira delas é que o Deus que está no trono do universo tem um propósito para a sua vida e para a história da humanidade. Confira comigo, por gentileza, o verso 1. Toda a igreja comigo, por favor, lendo o verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. No capítulo 4, João é chamado ao céu, e ao subir ao céu, ele vê alguém sentado no trono. Ele não descreve esse alguém, a não ser com figuras de pedras preciosas, a sua majestade, a sua santidade, a sua grandeza, a sua glória. E esse alguém que está sentado no trono tem um livro. Esse livro é exatamente os destinos da humanidade, o plano de Deus para a história. Mas esse livro está nas mãos daquele que está no trono, ou seja, os céus governam a terra. A história não está à deriva, a história não está nas mãos dos homens, a história não está nas mãos dos poderosos deste século, a história está nas mãos de Deus. Agora notem, este livro, diz o texto,
representa para nós que tudo está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado. Nada foi esquecido, nada foi omitido. Em outras palavras, não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo cego, não existe misticismo. Existe um plano eterno, perfeito, que não pode ser frustrado. E esse plano está nas mãos de Deus. O livro está nas mãos de Deus. Mas agora, notem vocês que somos informados que esse livro está de todo selado, com 7 selos, por dentro e por fora. Isso significa que não é o homem que tem a chave da interpretação. Não é o homem que consegue dar sentido e propósito à história. Porque agora há uma pergunta que vai ecoar no versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Quem é capaz? Quem tem competência? Quem tem capacidade? Quem tem poder para fazer isso? Quando diz que ele está selado com 7 selos, a ideia é que ele está totalmente selado. Essa é a ideia. A ideia é que a história sem Deus é um livro lacrado. A ideia é que só Deus pode dar sentido à história. E aqui é curioso, é que foi feita uma pesquisa. Notem comigo, por gentileza. Versículo 3. Leia o verso 3 comigo, toda a igreja, por favor. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O que representa isso? Quando ele fala que nem no céu, quem está lá? Estão os seres celestiais, os querubins, os serafins, os anjos. Quem está lá? Os remidos que já estão na glória. Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, os nossos pais na fé, os que já nos precederam. Nenhum destes foi encontrado digno de abrir os selos deste livro da história. Mas a pesquisa prossegue no verso 3, nem sobre a terra, ou seja, nenhum homem, por mais poderoso, por mais influente, por mais culto, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum religioso foi capaz de abrir o livro e desatar os seus selos, nem sequer olhar para ele. Mas a pesquisa avança. No verso 3, nem debaixo da terra, ou seja, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história, nenhuma voz do além, ninguém do mundo dos mortos, nenhuma entidade espiritual é capaz de dar ao homem a interpretação da história, clarear os rumos da história. Em outras palavras, irmãos, nenhuma ideologia, nenhum partido político, nenhum sistema econômico é capaz de decifrar para você o significado da história. Então, diante desta pergunta, quem é digno? O que acontece é que nós estamos diante de 3 coisas. Primeira, a grande questão, quem é digno? Segunda, a grande constatação, ninguém podia abrir o livro. Terceiro, a grande decepção, e eu chorava muito. A crise de João, meus amados, é a crise da impotência de todos nós. Quando você abre o jornal, quando você abre o seu aplicativo, quando você pesquisa o que está acontecendo no mundo hoje, no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte,
na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, no mundo. Você fica perplexo. Tanto conhecimento e tanta barbárie ao mesmo tempo. Tanto saber e tanta escravidão ao mal ao mesmo tempo. Tanta tecnologia e tanta vida arruinada ao mesmo tempo. Tanto poder e tanta ganância de mais poder ao mesmo tempo. Tantos instrumentos para se viver bem e tantas guerras sangrentas e brutais, encarniçadas ao mesmo tempo. E você fica angustiado. Assim como João, a sensação nossa tem hora é um nó na garganta, é uma angústia na alma, é uma perplexidade, dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Os governantes perdidos, os parlamentos perdidos, as cortes confusas, a violência nas ruas, a injustiça nos tribunais, as drogas escravizando a juventude, a promiscuidade sem freios, as guerras cada vez mais brutais. E você pergunta, meu Deus, para onde está indo isso? E o choro de João é o seu choro, é o meu choro, é o nosso choro. Será que a história está à deriva? É a pergunta. Será que caminhamos para o caos? É a pergunta. E então o verso 5 nos oferece uma luz de esperança. Leia o verso 5 comigo, por favor, toda a igreja. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que palavra preciosa, não chores. Mas essa palavra, ela pode ser apenas um consolo piegas. Às vezes, pastor Arival, eu tenho ido a funerais de pessoas queridas, de parentes próximos, de ovelhas amadas. E às vezes aqui, acolá, eu escuto alguém dizer, não chora não. E eu acho que essa palavra é tão tola. Porque funeral é lugar de choro mesmo. O melhor discurso que você pode fazer num funeral é o discurso do silêncio. É dar um abraço em alguém, encostar a cabeça dele no seu peito e não falar nada. Mas quando João escuta isso, não chores, não é um conselho vazio, não é uma palavra vazia. Ao mesmo tempo ele vai mostrar a solução, não chores, porque o digno procurado é o digno encontrado. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E ele venceu a morte, e ele venceu o diabo, e ele venceu o pecado, e ele venceu o mundo. Ele tem capacidade, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem competência para dar significado à história e à vida. Mas, notem comigo, que no verso 6, e eu quero que você, por gentileza, leia comigo o verso 6 e o 7, juntos, vamos lá? Então, vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Louvado seja Deus. Veja bem que ele está no meio do trono. E quem é ele?
João, com figura de linguagem, vai apresentar-nos os 3 grandes atributos incomunicáveis de Deus, que pertencem também ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Que atributos são esses? Primeiro, ele tem o quê? 7 chifres. E essa é uma linguagem figurada. Chifre é símbolo de poder. 7 da perfeição. 7 chifres significa que ele é onipotente. O que mais? Ele tem o quê? 7 olhos. Aqui a ideia de que ele enxerga tudo, que ele vê tudo, que ele sonda todos. Se é 7, significa que ele é também onisciente. Ele é onipotente e ele é onisciente. Mas quando diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, representa que ele é também onipresente. Esse que está no meio do trono tem capacidade, tem credencial, tem autoridade para pegar o livro. E agora o verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus Pai é sentado no trono, o Deus Filho agora pega o livro da mão direita do Deus Pai, e ele agora venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. A história vai dar um curso, vai ter um curso. Ela não está solta, ela não está à deriva, ela não é governada pelo acaso, ela não é governada pelos astros, ela não é governada pelo misticismo humano, ela não é governada pelos poderosos deste século, ela é governada pelo Senhor Jesus. Pois bem, vejam vocês que ele tem uma marca no verso 6, como tinha sido morto. Ele tem uma posição, ele está de pé, e ele tem um lugar, ele está no meio do trono, e agora o livro está na mão dele. Bom, vamos agora a uma outra parte desta mensagem, que é a mais prática. A pergunta é, já que o livro da história está nas mãos de Jesus, que é onipotente, é onisciente, é onipresente, é todo-poderoso, quais são as implicações dessa verdade para a nossa vida? E João começa então a elencar quais são essas implicações. Primeira implicação, versículo 8, toda a igreja comigo, por favor, toda a igreja. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Primeira implicação. Agora você pode ter garantia de que as suas orações são ouvidas e são atendidas. Vale a pena orar. Porque o mediador da sua oração é aquele que está com o livro da história nas mãos. Quem está com o livro da história nas mãos é poderoso para fazer incursões na história, para mudar situações na história. Irmãos amados, oração não é apenas para eu me sentir bem. Oração não é apenas para eu ter um momento assim agradável, gostoso. Oração é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua história. Você está falando com aquele que tem o controle do universo nas mãos. Aquele que pode interferir na história em seu favor. Aquele que pode virar a mesa da história, mudar o placar do jogo da sua vida. Aquele que pode fazer milagres extraordinários, aquele que pode fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, aquele que pode abrir a vista aos cegos, aquele que pode fazer os coxos andarem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os mortos ressuscitarem, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Para ele você fala, você conecta a fraqueza humana à onipotência divina, você conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você aciona o braço do todo-poderoso Deus em seu favor. Vale a pena orar.
Faz sentido orar. Segundo lugar, leia comigo o verso 9, por gentileza. Toda a igreja. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então preste atenção nisso. Vale a pena, irmãos, evangelizar. Parece que o tema do nosso culto é este. Sabe por que vale a pena evangelizar? Porque Jesus já comprou com seu sangue. O que comprou com seu sangue? Gente de todo grupo étnico, tribo. Gente de todo grupo linguístico, língua. Gente de todo grupo político, povo. Gente de todo grupo social, nação. Já comprou. Em outras palavras, ao morrer na cruz, Jesus não apenas possibilitou a salvação. A morte dele foi vicária, foi substitutiva. Ele morreu pela sua igreja, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, e agora todos aqueles por quem Cristo comprou com o seu sangue, cabe-nos a nós levarmos esta mensagem do Evangelho e chamarmos esta pessoa com a gloriosa mensagem da salvação, e estas pessoas, ao ouvirem este Evangelho, o tampão será tirado dos ouvidos, a venda será tirada dos olhos, o coração de pedra vai ser trocado por um coração de carne, e as pessoas vão se render ao Salvador Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus. A tarefa de evangelização não é fracassada. Pastor Arival, desculpe dizer isso, para mim foi um dos mais lindos sermões que eu já ouvi do senhor. O senhor chegou e falou: a mensagem hoje eu tenho o sermão. Como é que é ter a mensagem? Eu não tenho o sermão. O senhor tinha o sermão e a mensagem. A missão que a igreja está engajada é uma missão poderosa e vitoriosa. Poderosa e vitoriosa. Deus tem os seus. E quando nós levamos o Evangelho, o Senhor chama a todos aqueles que o Pai desde a eternidade amou, porque em Cristo, na cruz do Calvário, morreu e comprou com o seu sangue. Terceiro lugar. Isso deve levar-nos a tomar posse da nossa mais alta posição espiritual. Leia o verso 10 comigo, por favor. Vamos repetir o 10. E para o nosso Deus, os constituíste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vocês bem sabem que lá no Antigo Testamento, um sacerdote não podia ser rei, um rei não podia ser sacerdote. Quando o rei Uzias, do alto da sua arrogância, quis ocupar a função de sacerdote e ficou leproso. Mas Jesus ocupou a função de rei e de sacerdote. Ele é o rei dos reis, ele é o sumo sacerdote. E agora, quando você crê nele, você é constituído rei e sacerdote. Agora você tem o sacerdócio real. Eu quero lhe dizer que corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele não apenas vai levar você para o céu, ele vai levar você para o trono. Agora, aqui, você e eu já reinamos com Ele, porque estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. E quando formos para lá, nós assentaremos em tronos e nós reinaremos com Ele, nós seremos corregentes com Ele para julgar o próprio mundo e os anjos. Mas, em quarto lugar, o fato de Jesus estar com o livro da história nas mãos, isso implica em que você e eu devemos dedicar tudo o que somos e tudo o que temos a Jesus. Por favor, leiam comigo os versos
11 e 12. Toda a igreja comigo, por favor. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ele é digno de receber isto aqui, digno de receber o poder, digno de receber a riqueza, digno de receber a sabedoria, digno de receber a força, digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de receber o louvor. É Ele que é digno, não é nenhum homem, nenhuma instituição. É Jesus que é digno. Então entregue na mão dele todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. A nossa vida é para ele, o nosso culto é para ele, a igreja é dele, nós vivemos para a glória dele. Ele é a razão de todas as coisas, ele é o centro de todas as coisas, tudo converge nele, tudo tem sentido nele. Então, o que você vai perceber daqui para frente é que aquele que foi procurado, aquele que foi encontrado, agora ele é plenamente adorado. Eu chamo a sua atenção que ele é adorado por quem ele é. Versículo 5 a 7 diz que ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, e ele é o cordeiro que foi morto. Segundo, ele é adorado por onde ele está. Está escrito que ele está no meio do trono. Terceiro, ele é adorado por aquilo que ele fez. Em outras palavras, ele comprou-nos para Deus, e ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Quarto, ele é adorado por aquilo que ele tem. Ele tem adoração de todo o universo, de toda a criatura. Ele tem adoração dos serafins, ele tem adoração dos querubins, ele tem adoração dos anjos, ele tem adoração da igreja na glória, ele tem adoração da igreja na terra, ele tem adoração do universo inteiro, porque tudo foi criado para ele e para a glória dele, e o universo inteiro está rendendo culto a ele. É por isso que Dr. Charles Erdman, um dos mais eruditos comentaristas bíblicos, ao escrever o seu belíssimo comentário de Apocalipse, descreve que nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse nós temos o oratório da criação e o oratório da redenção. Oratório é um gênero musical dramático, com solos e coros acompanhados de orquestra. E aqui ele apresenta para nós um dos quadros mais belos dessa peça musical. E eu queria convidar você para entrarmos no maior teatro do mundo. Ele não está em São Paulo, nem em Nova York, nem em Tóquio. Esse teatro é o teatro do universo. O musical que vamos assistir é o mais extraordinário musical jamais apresentado em toda a história. Você e eu estaremos lá, para ouvirmos, para vermos, para nos encantarmos. As cortinas vão se abrir. E quando as cortinas se abrirem, este oratório vai ser aberto com o quarteto do capítulo 4, versículo 8. Os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes são um símbolo da igreja glorificada.
E a igreja abrirá esse grande musical, nesse teatro cósmico, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Então, diante desta música celestial entoada pelos seres celestiais, agora uma outra música toma o espaço desse teatro, no verso 10 e 11, quando então os 24 anciãos, símbolo da igreja da glória, representada pelas 12 tribos, pelos 12 apóstolos, a igreja universal, então entoa a segunda música no verso 11, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Após esta música tão extraordinária, arrebatadora, então vem um solo soleníssimo, no capítulo 5, verso 2, e nesse solo há uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E esse solo é seguido por um responso do capítulo 5, versículo 5, quando diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então diz a Bíblia que os serafins, os seres celestiais, e a igreja glorificada, conforme o verso 8, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e eles então entoam uma música dos seres celestiais e da igreja glorificada no verso 9, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então diz a Bíblia no verso 11, que nós caminhamos para o final deste grande oratório, desta música que ecoa no espaço, e esta mensagem vai mostrar que agora estão lá presentes os anjos, muitos anjos ao redor do trono, os seres viventes, os seres celestiais, dos 24 anciãos da igreja, os seres celestiais mais sublimes, a igreja glorificada, agora começa a cantar e diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E então, nesse teatro do universo, com a respiração suspensa, se olha e se escuta que todo ser que há no céu, todo ser que há na terra, todo ser que há debaixo da terra, todo ser que há no mar, todo o universo sem fim se une a esta música arrebatadora e apoteótica, que levanta um clamor de louvor, de gratidão, de exaltação ao Deus que está no trono e ao Cordeiro, no verso 13, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E depois dessa música arrebatadora, diz o versículo de número 14, que então os 4 seres viventes, os seres celestiais, dão um grande amém que ecoa por todo o universo. Amém! E os 24 anciãos da igreja glorificada não têm outra posição, com o ar e com a respiração suspensa, se prostrar, se ajoelhar e adorar. Esta é a manifestação da glória do nosso Deus. A história não está à deriva. A história está nas mãos do Cordeiro de Deus. Não importa o que está vindo pela frente. Os selos vão ser desatados. As trombetas vão ser tocadas. Os agentes do mal vão se levantar e vão cair. As taças da ira de Deus vão ser derramadas. Mas então, o Rei dos Reis voltará em grande majestade e glória para julgar as nações.
E aos remidos pelo seu sangue, comprados pelo seu sangue, ele vai dizer: vinde agora, benditos de meu Pai. Entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado, e nós reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Aleluia. Deus tem um plano para cada criatura. A sua vida está nas mãos de Jesus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.